conheceu, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus. A presciência significa capacidade de ter um conhecimento antecipado. Deus, antes de eleger o seu povo, ele conheceu. E essa ideia de conhecer é uma relação de amor. Nós não fomos amados quando nós viemos nascer. Fomos amados antes mesmo de existir. Deus nos elegeu segundo a sua vontade, segundo o beneplácito de sua vontade. Mas como é que ele poderia eleger pessoas que ele não conhecesse? Bom, Deus vai eleger pessoa, vou eleger o Ricardo, a Maria, eu vou eleger o Bruno, eu vou eleger o William, eu vou eleger o Manuel, a Manuela, eu vou eleger o Raimundo, o Francisco, o Tiago. Ele vai elegendo as pessoas, mas eu nunca vi essas pessoas. Isso não faz sentido. Deus nos conheceu antes mesmo de nós existir. Paulo está ensinando aos que dantes conheceu, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem. Aqui está a visão presciente de Deus, conhecendo e vendo os seus eleitos. Mas Deus não está decretando a eleição deles com base nos méritos, ou coisas boas que eles vão fazer. Bom, o Francisco, ele vai ter fé. Bom, vou colocar o nome dele no livro da vida. O Francisco, ele vai ser um eleito porque, bom, eu estou vendo que ele vai ter fé, ele vai crer no meu filho, ele vai ouvir minha palavra. Isso diminui Deus. Isso é ser desonesto. Isso não é correto. Não glorifica a Deus. Essa visão é uma visão que não glorifica, não honra o Criador. Deus elegeu não segundo os méritos de ninguém, mas segundo o beneplácito de sua vontade. Os textos que eu li aqui são muito claros. Você pode ver nos vídeos anteriores, nas outras partes dos vídeos, lá do começo, do início desse vídeo. Lá, veja os textos, as definições estão claras, que Deus elegeu as pessoas segundo o beneplácito de sua vontade. Não depende do homem, depende de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 9, que é a criptonita dos arminianos, ele diz assim no versículo 9, em Romanos 9, que a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo, preste bem atenção nessas palavras, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição incondicional, vou acrescentar aqui, segundo a eleição incondicional, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. É isso que o texto está dizendo, que é uma eleição incondicional, segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Eleição incondicional. Não tendo eles ainda nascido. Vejam que Deus não elegeu ninguém com base em alguma coisa boa que eles possam fazer. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: também Jacó e aborrecia Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Isso glorifica a Deus. Na visão presciente, o Senhor viu lá toda a humanidade morta em pecados, todos sepultados em Adão, mortos em pecados e em delitos. Ali estavam todos os homens. Se Deus quisesse deixar todos ir para o abismo eterno, para a perdição eterna, ele não seria injusto. Ele seria justo. Mas ele quis. Ele, Deus, é soberano. O soberano faz o que quer. Ele não deve nada à criatura. O rei não deve nada ao seu povo. Ele quis salvar alguns. E outros ele passou por cima.
Outros ele não quis eleger. Eu sei que isso fere o ego do homem, o orgulho, mas essa é a verdade bíblica. Nós estamos aqui neste mundo não é por acaso, nós viemos aqui porque Deus decretou a nossa vinda a este mundo. Mas quem são os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus irão ouvir a voz do Pai, irão ouvir o chamado da pregação, o chamado externo, o chamado interno. Eles vão ouvir a pregação do Evangelho no chamado externo e o Espírito Santo internamente vai trabalhar no coração dele. Mas outros não vão ouvir o chamado de Deus, vão rejeitar o chamado externo de Deus, vão virar as costas para Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus, pela sua visão presciente, ele quis escolher alguns. Não havia nada de bom no homem, todos estavam mortos. Vale de ossos secos. Todos estavam mortos em pecados. Ninguém acreditava. Deus decretou a salvação do seu povo. E Cristo veio neste mundo. Foi manifestado o decreto de Deus na eternidade, a morte do seu filho, o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Cristo lá na cruz morreu por todos os eleitos por Deus. Fomos eleitos nele. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Paulo diz no versículo 11 de Efésios capítulo 1. Nele digo que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E nos predestinou, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o seu querer, Deus sabiamente, inteligentemente planejou a salvação de uma forma inalteravelmente. Tudo o que ele decretou, não haverá mudança. Os conselhos, os decretos, aquilo que Deus decretou, determinou, ordenou, vai acontecer e não vai mudar. Deus não mente. Deus é fiel na sua palavra e Ele está executando a sua palavra nesse tempo presente. E Ele chama os homens para crer no seu Filho Jesus Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha sido claro para você. Eu espero que Deus continue dando entendimento para você compreender mais a sua palavra. Aqui vou me despedindo e até a próxima, se Deus quiser.